Amém. Nesses últimos dias, principalmente no último sábado para cá, eu consegui surfar de sup lá no Rio. Tem sido uns dias que eu tenho aproveitado uma galera, a gente sai daqui de Itaipu de madrugada e vai lá para o Rio tentar um surf. E é incrível a instabilidade e as mudanças radicais que o mar apresenta. No sábado de manhã, posto 6 da Barra, estava top, estava alucinante, foi uma manhã maravilhosa. E aí na segunda-feira a gente voltou na esperança de ainda pegar aquele mar top, tranquilo para a gente, e já era assim, tudo diferente. Estava completamente diferente, estava assustador. Ontem eu saí de casa às 5 horas da manhã de novo, também com a intenção de surfar. Aqui em Itaipu estava tudo tranquilo, não tinha vento, não tinha nada. Antes da subida da ponte, uma ventania entrou e com certeza aquilo alterou todo o mar. Essa é uma das principais características do mar, a instabilidade, a variação, a possibilidade de, dependendo do vento, de alguma circunstância diferente, aquilo que era um mar tranquilo, aquilo que era um mar propício para alguma atividade, se transforma num mar bravio e muda tudo, fica completamente instável. A Bíblia, algumas vezes, faz essa analogia, utiliza o mar como uma analogia para tratar sobre essa instabilidade que a gente tem no mundo onde a gente está inserido. Uma outra característica da realidade que a gente vive é a instabilidade. A realidade que nos cerca é assustadoramente instável, como as condições do mar. Da mesma forma como, às vezes, um período de calmaria no mar pode dar lugar a uma tempestade, no mesmo acontece na vida da gente. Às vezes a gente está vivendo a nossa vidinha, no nosso cotidiano, achando que está tudo caminhando bem, e de repente aparece uma parada que muda tudo. Às vezes a gente chega no trabalho e aí somos encaminhados ao departamento pessoal para a gente receber a comunicação oficial de que a gente foi mandado embora. Às vezes a gente recebe o resultado de um exame rotineiro que a gente faz e aí a gente descobre que aquela dorzinha que você já estava até acostumando, aquilo virou um problema enorme, aquilo se transformou num problema terrível. O exemplo mais radical de instabilidade, de mudança drástica, a gente pode trazer à memória sobre essa virose chinesa. Quem imaginaria em janeiro desse ano que essa tempestade atingiria todo mundo, essa pandemia mudaria de uma hora para outra a vida do planeta. Enfim, o fato é que a gente vive num mundo onde muita coisa é instável, onde muita coisa muda de uma hora para outra. É sujeito a mudanças, assim como o mar. E eu não sei se você já percebeu, se você já enfrentou alguma tempestade na sua vida, mas muitas vezes Deus usa as tempestades, Deus usa o mar agitado da vida, Deus coloca a gente no mar agitado para amadurecer a nossa fé. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus na passagem que a gente vai ler agora. Quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Os discípulos descobriram na prática como que as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas isso para a glória do Senhor e para o amadurecimento da fé deles. Mateus 14, a partir do versículo 22. Dá um tempinho para você ligar aí a sua Bíblia, folhear. O pessoal que está aqui já achou? Amém. Mateus 14 diz assim, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Vai prestando atenção. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! Até aqui. Queridos, no início desse capítulo, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, alimenta mais de 5.000 pessoas. Os discípulos testemunharam esse feito extraordinário. Daí Jesus insiste para que seus discípulos entrem no barco, atravessem o mar, e aí Jesus vai se despedir da multidão, liberar, dispersar aquelas pessoas. Versículo 22 diz assim: logo em seguida, ou seja, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, foi Jesus quem, propositalmente, de forma intencional, insistiu, enviou, ordenou que seus discípulos entrassem no mar, entrassem no barco, fossem para o mar. Por quê? Tinha um projeto, tinha um propósito, tinha um plano, tinha uma necessidade. E a glória de Deus por essa passagem dos discípulos no meio desse mar saculejante, porque essa experiência se transformou numa escola de lições para a vida da gente. Hoje, aqui, região oceânica, pleno século XXI. Primeira lição que a gente pode tirar já do versículo 22. É Jesus quem envia a gente para o mar. É Jesus que nos envia para o mar da vida. É o Senhor que manda a gente para o mar. O mesmo Espírito Santo que algumas vezes nos leva para o deserto, o mesmo Espírito algumas vezes nos leva para o mar, com um propósito de aperfeiçoar a nossa fé, com um propósito de amadurecer a gente, com um propósito de criar raízes profundas no relacionamento da gente com Ele. Note bem, guarde isso. As mudanças radicais de vento que agitam o mar da vida estão dentro do conhecimento e do plano de Deus, do Todo-Poderoso, para a vida da gente. Foi Jesus quem insistiu com os discípulos. Ele tinha um propósito, ele tinha um plano. Jesus sabia o que os seus discípulos experimentariam ali naquela madrugada, naquela noite. Jesus sabia. Uma circunstância aparentemente desfavorável, uma tempestade aparentemente não é agradável para ninguém. Ninguém sai de casa eufórico para enfrentar uma tempestade. Não. Algo que era aparentemente desfavorável, Jesus utilizaria isso como um instrumental para fortalecer a fé dos seus discípulos. Jesus sempre sabe, meu irmão, quando o mar da vida vai ficar agitado à nossa volta. Guarde isso, guarde isso. Jesus sempre sabe. Antes dessa pandemia se instalar, Jesus já sabia o que ia acontecer com a sua vida e com a minha vida. Ele sabe o que a gente está passando nesse momento. Ele sabe o quão o mundo está agitado à nossa volta nesse momento. Por isso, fique em paz, fique tranquilo. Não se desespere. O mar está agitado, está batendo água, está fazendo água, mas é na tempestade que se formam os bons marinheiros. É no mar agitado que a gente aprende como é que se navega. Fica atento. O texto sagrado deixa claro também para a gente que os discípulos não deveriam temer o mar agitado. Os discípulos não deveriam entrar naquele processo de desespero. Por quê? Quem que enviou eles para ali? Quem que deu a ordem? Quem mandou eles para aquela situação? Foi Jesus. A gente tem que lembrar isso. Se a minha vida, se a sua vida pertence ao Senhor, cara, tudo que está acontecendo comigo e com você é problema do Senhor, é plano do Senhor, é vontade do Senhor, é decreto do Senhor para a vida da gente. Então Jesus é o Senhor soberano, os discípulos
fizeram exatamente o que Jesus ordenou. Então, se você está debaixo da obediência do Senhor, se você está buscando uma vida de obediência ao Senhor, fica tranquilo. Eu sei que tem tempestade que a gente experimenta porque é consequência de sementes equivocadas que a gente plantou. Agora, se você está levando uma vida de obediência ao Senhor, se você está buscando viver em obediência ao Senhor, fica tranquilo, você vai passar por essas experiências, por essas tempestades, fica tranquilo. Jesus usa todas as situações para o bem daqueles que o amam. A gente tem que saber que a vontade de Deus para a vida da gente é sempre boa, agradável e perfeita. Logo, se você tem se esforçado para obedecer às ordenanças de Jesus, fique tranquilo, não ligue para as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias. É a obediência a Jesus que nos garante segurança, que nos garante paz. Não são as circunstâncias. A segurança da vida da gente não está em função da nossa habilidade, da nossa intelectualidade, ou com base nas circunstâncias, se as ações subiram, se o dólar abaixou. Não está nas nossas habilidades. Olha que ali, boa parte daqueles discípulos eram homens do mar, eram pessoas ligadas ao mar, tinham habilidades, eles sabiam como enfrentar algumas tempestades, eles tinham conhecimento do mar, do vento, do barco. A nossa segurança não está nas nossas posses, a segurança deles não estava naquele barco ali. Porque as circunstâncias são como o mar, elas mudam de uma hora para outra. Estar no centro da vontade de Deus é que nos faz navegar seguros por sobre as ondas do mar da vida. Guarde isso. A gente está vivendo no centro da vontade de Deus, é isso que nos faz navegar seguros, mesmo que seja na tempestade, mesmo que seja no meio das ondas do mar da vida, a gente vai passar por isso com paz, com segurança. Isso para Jesus, a tempestade para Jesus é só um instrumental para dar continuidade na obra que Ele começou na vida da gente. Se somos discípulos obedientes ao nosso Senhor, a gente não deve se assustar com essas coisas que estão acontecendo de uma hora para outra na vida da gente. E sim aproveitar as tempestades para aprender. Senhor, se o Senhor me colocou aqui, se o Senhor me colocou no centro dessa tempestade, no meio dessa pandemia, como a gente vem falando aqui ao longo de vários finais de semana, com certeza o Senhor quer que a gente amadureça na fé, que a gente cresça, que a gente se torne ainda mais íntimo, amigo dEle. Muitos cristãos têm às vezes a ideia equivocada de que ao obedecer a Deus vai ficar imunizado, como se fosse uma vacina. Não, eu sou um servo fiel, obediente ao Senhor, nada me acontecerá. Não é por aí, meu irmão. Jó que o diga isso, o apóstolo Paulo que o diga isso, não é assim. Jesus deixa bem claro em João 16, de que no mundo tereis aflições. Nesse mundo, o que a gente mais vai enfrentar é mar bravio, é mar revolto, é tempestade. Mas ele continua, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu sou o Senhor da calmaria, eu sou o Senhor da tempestade. Então, fique na paz, fica sossegado. Segunda lição, meu irmão, você está no mar, Jesus te mandou ir para o mar, você está no mar, o negócio está ficando esquisito, fica tranquilo. Segunda lição, é Jesus quem está cuidando da gente. Não é o barco, não é a sua habilidade, não são as circunstâncias, é Jesus que intercede por nós, Jesus que cuida da gente, Jesus que está intercedendo por nós. Versículo 23, Jesus enviou os seus discípulos para o mar. Jesus, o que ele fez depois? Foi orar, ele foi falar com Deus. Jesus foi interceder pelos seus. O povo de Deus está no mar, ou seja, no mundo tereis aflições, mas Jesus está intercedendo por nós. Isso está registrado lá em Romanos, capítulo 8. Hoje Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Guarde isso, nunca esqueça disso, tenha essa certeza. Nem altura, nem profundidade, nem mar agitado, nem virose chinesa, nem gafanhoto, nem terremoto, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Galera, antes da pandemia sacudir o mar da vida, Jesus já estava intercedendo por nós. Fale aleluia aí na sua casa. Por isso, não tenha medo, não se desespere, não fique aterrorizado com as notícias. Dependendo
do jornal televisivo que você assiste, você vai infartar. Então, assim, não fique assustado. Jesus sabia a situação que os seus discípulos enfrentariam, Jesus sabia o que ia acontecer com Pedro ali, naquela madrugada, aquela experiência. E é exatamente assim que Jesus está nos vendo hoje. Ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, Ele sabe o que a gente está enfrentando. Jesus sabe o tamanho das ondas que nós estamos enfrentando. Então fica na paz, é Ele que está cuidando da gente. A gente não tem condição de cuidar. Ele fala que uma preocupação, a nossa preocupação não consegue acrescentar um instante sequer de vida na nossa história. Então, cara, relaxa, curte a tempestade, curta o mar agitado. Ele está ciente de todos os nossos medos, Ele está ciente de que a gente fica assustado, Jesus está ciente da nossa fragilidade, mas a gente não está sozinho, Ele está intercedendo por nós, Ele está cuidando da gente. A palavra me garante que Ele está intercedendo por mim e por você, para que a nossa fé se torne inabalável. O mundo é instável, as coisas à nossa volta são instáveis, mas Jesus quer discípulos com uma fé inabalável, inabalável. Então, guarde isso no seu coração. Terceira lição que a gente aprende olhando para esse texto aqui. Queridos, quando a coisa fica esquisita, cara, pode ter certeza, Jesus vai estar lá no nosso socorro. O mar ficou esquisito demais, a coisa à nossa volta está esquisita demais. Cara, Jesus já está vindo no nosso socorro. Pode dar uma olhada, tira a água dos olhos, fixa bem os seus olhos aí que você vai ver Jesus vindo no nosso socorro. Versículo 24. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, ou seja, estava levando uma coça das ondas, porque o vento soprava contra ele, contra o barco. Era alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Meu irmão, se você é de Jesus, a tempestade não tem a palavra final sobre a sua vida, sobre a sua história, não tem. Jesus jamais nos deixará sozinho no meio da tempestade. A gente canta isso aqui na Oceânica porque é verdade bíblica. Jesus jamais nos deixará sozinho em situação nenhuma. Ele foi na direção dos seus discípulos. E reparem, sem acalmar a tempestade, ele foi no meio da parada sinistra. Ele foi andando no meio do mar agitado. Por quê? Para Jesus, mar calmo ou mar agitado, calmaria ou ressaca é a mesma coisa. Ele é o Senhor de tudo, de tudo. Reparem o registro lindo sobre Jesus, feito pelo profeta Isaías, 700 anos antes dessa situação aqui, narrada aqui para a gente. Isaías 43, versículo 1 e 2. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que a gente canta, louva aqui na Oceânica. Ele resgatou a gente da escravidão do pecado, da loucura do nosso coração. Ele chamou a gente pelo nome, Ele conhece a nossa história. E Ele diz claramente aqui na palavra dEle, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Aleluia, aleluia. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso. A gente pode levar um tempo para ter consciência de que Jesus está cuidando da gente, de que Jesus está vindo no nosso socorro, mas hoje a gente tem a palavra aqui dizendo isso para a gente, garantindo isso para a gente. Ele está pertinho de você, Ele está perto da gente, cuidando da gente. Ele sempre toma conta da gente. Galera, você já se perguntou por que Jesus foi andando por sobre as águas? Ele podia dar uma ordem para o mar ia ficar flat, né? O mar, segura a onda aí, literalmente, segura a onda aí que eu quero chegar até os meus discípulos. Mas não, ele foi andando no meio daquela parada toda, daquela tempestade. Por quê? Ele é o Todo-Poderoso. Calmaria e ressaca são a mesma coisa. A coisa que naquele tempo assustava aqueles homens era apenas um instrumental para Jesus, para amadurecer a fé dos seus discípulos. Com frequência a gente se apavora com essas experiências difíceis. É verdade, nós somos criaturas confusas, frágeis,
e medrosas. Essa é a grande verdade. Com frequência a gente se apavora, é só o mar agitar um pouquinho à nossa volta, a gente já fica apavorado. Muitas vezes a gente só consegue enxergar problema. É a pandemia do vírus, é o gafanhoto faminto, é o terremoto não sei de onde, aí parece, ó dia, ó vida, ó azar. Cara, não existe na vida da gente, não existe isso. Versículo 26, não foi diferente para esses discípulos aqui, eles ficaram apavorados também. Versículo 26, né, já estavam lá no meio da tempestade, o barco tomando uma costa do mar. Quando eles dão uma olhada assim em volta, vem uma pessoa andando na direção deles no meio daquela tempestade. Eles falam, agora mesmo que a gente está perdido. Ó. Quando viram né, Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. O mar já está ruim, agora a gente ainda vai ter que enfrentar essa alma penada do outro mundo aqui que veio perturbar a gente. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, galera, vocês não estão me conhecendo, não tenham medo. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos, não tenham medo. Meu irmão, o pavor e a fé não andam juntos. Pavor e fé não andam juntos. O pavor é um medo que desestabiliza a gente, o pavor é algo que paralisa a gente, o pavor é algo que tira o oxigênio da fé. Então assim, pavor e fé não andam juntos. Olha o que Jesus fala, coragem. Jesus não deu para a gente um espírito de covardia, um espírito de medo, de pânico, de terror, não. Jesus concedeu para os seus discípulos o mesmo espírito que o ressuscitou ao terceiro dia. Então é para a gente ser ousado mesmo. Esse medo aterrorizante impede a gente de ver a presença de Jesus, esse medo aterrorizante confunde o nosso entendimento, confunde a nossa fé e faz a gente muitas vezes duvidar de Jesus. Então assim, cara, abomine o pavor, o terror na sua vida. Se você é de Jesus, isso não pode fazer parte da sua vida. Coragem, a palavra é essa, coragem, sou eu, não tenho medo. Se você não se render ao medo, rapidamente você vai perceber que é Jesus que está vindo na sua direção, que é Jesus que está administrando tudo na sua volta. Mas, no meio do barco, cheio de discípulos medrosos, tinha um discípulo ousado. Havia um discípulo ousado, Simão Pedro. Simão Pedro era diferente, diferenciou dos outros discípulos nessa história aqui. O cara se arriscou, inclusive, numa argumentação com Jesus. Ele fez o contraponto ali, versículo 28. Senhor, já falando no Senhor, sem saber se era Senhor. Senhor, se és tu, os meus irmãos aqui falaram que é um fantasma. Você está falando que é Jesus. Se és tu, aí ele ainda dá faz uma argumentação. Manda eu ir até você aí. Se você é você mesmo, se é Jesus, manda eu ir andando aí por sobre as águas. Na hora, versículo 29, Jesus falou, venha. Não sei se falou desse jeito, mas falou, venha rápido, vem logo. E aí Pedrão saiu do barco e andou sobre as águas, no meio daquela tempestade. Olha, reparem que até aqui nada mudou, o barco continuou tomando uma costa do mar, do vento, os discípulos continuaram com medo, mas Pedro saiu do barco, obedeceu a palavra de Cristo e foi na direção de Jesus, está registrado isso aqui, e foi na direção de Jesus. Vamos falar de Pedrão agora. Vamos ver as lições que, na verdade, se transformam em aplicações para a nossa vida. Pedro foi o primeiro aluno de SUP da história, não tinha nem prancha, nem remo, o cara foi supando no pé, em cima da água. Jesus, andando por sobre as águas agitadas, chamou Pedro, falou, venha andar comigo aqui. Pedro obedeceu na hora, olhando para Jesus, ele sai do barco e anda sobre as águas exatamente como Jesus estava fazendo. Então essa é a primeira aplicação, né? Esse mix de lição e de aplicação. Jesus te chamou, obedeça-o na hora, meu irmão. Se é Jesus que está te chamando, se Jesus falou para você, venha, faça isso, faça aquilo, obedeça-o na hora. Pedro obedeceu Jesus na hora. E aí o que estava acontecendo com Jesus aconteceu com Pedro. Então Jesus te chamou, meu irmão,
Não tenha medo, obedeça a Jesus na hora. Obediência tardia é desobediência. Jesus te deu uma ordem, execute. A missão dada é a missão cumprida. Não questione, não enrole, não dê uma de preguiça, não fique igual o Gideão fazendo a porção de teste. Não, meu irmão, é Jesus, te chamou, mete o pé fora do barco e vai. Segura na mão de Deus e vai, já dizia o hino antigo. Sai do barco e anda na direção de Jesus. Faça como Pedro, de pronto, saiu do barco e andou na direção de Jesus. A Bíblia não menciona quantos metros Pedro andou, a Bíblia não traz esse registro, mas deixa bem claro que Pedro andou por sobre as águas em fúria naquela madrugada ali. Ele andou. Para Jesus, o natural e o sobrenatural, isso é a mesma coisa. Os dois ali estavam endoidando algumas leis da física, ali estavam contrariando algumas leis da física, da gravidade, mas os dois estavam andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Esse é um fato. Só Jesus e Pedro andaram sobre as águas, ignorando algumas leis da física. Só que num determinado momento, nem tudo são flores, no mundo tereis aflições, Pedro perdeu Jesus de vista. Pedro parou de olhar para Jesus. O que diz aí, versículo 30? Quando reparou no vento, ou seja, Pedro parou de fixar os olhos em Jesus, Pedro parou de prestar atenção em Jesus, Pedro perdeu Jesus de vista e começou a prestar atenção nas circunstâncias. Pedro começou a olhar geral, no redor. E aí ficou o quê? Com medo e começou a afundar. Mas olha só, antes de criticar Pedro, ou chamá-lo de vacilão por afundar, a gente deve aprender com sua demonstração corajosa de fé. Pedro foi corajoso, Pedro foi ousado, Pedro ousou, ele foi diferente dos outros discípulos que ficaram congelados de medo dentro do barco. Eu e você faríamos a mesma coisa que Pedro? Eu e você seríamos ousados, teríamos uma fé, temos uma fé ousada como Pedro? Nós nos lançamos na direção de Jesus, independente das circunstâncias à nossa volta? A gente tem feito a mesma coisa que Pedro nesses dias de pandemia? Ou a gente tem ficado apavorado, refém dos noticiários, refém disso, refém daquilo, intoxicado tanto álcool e gel? Pedro foi ousado e obediente a Jesus. Somos servos obedientes e ousados? E ousados em diversas áreas, ousado no evangelismo, ousado no nosso relacionamento com o Senhor, ousado no nosso envolvimento com a palavra de Deus. Jesus, repito, Jesus nos deu o seu Santo Espírito, que é o espírito de ousadia, não de covardia. Por isso, nunca se acovarde ou duvide de Jesus. Essa é a segunda aplicação. Jamais duvide de Jesus. Jamais duvide de Jesus. Se Ele te chamou, venha, vai, meu amigo. Se Jesus falou, confie, acredite, obedeça. Jamais duvide de Jesus, jamais perca Jesus de vista. No meio da tempestade, é que a gente precisa mesmo manter os nossos olhos fixos no farol que é Jesus. Jesus é o nosso farol. Nesse mundo, nessa vida que a gente está inserido, nessa pandemia que é viver nesse planeta, Jesus é o nosso farol. Tem hora que a gente está com a vista turva, é uma porção de imagem na nossa frente. Jesus é o nosso farol, a gente não pode perder Jesus de vista. E aí, Jesus deu uma dura em Pedro, Jesus deu uma chamada, versículo 31. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está demonstrando aqui um desapontamento. Poxa, Pedro, por que você duvidou, cara? Hoje você estava andando aqui, tirando uma onda, por que você vacilou, Pedro? Gente querida, é sempre assim. Quando a gente para de olhar para Jesus, as coisas à nossa volta a gente começa a afundar. As coisas começam a desmoronar, você perde o rumo, você perde referência, é uma tristeza. As circunstâncias tomam os nossos olhos de assalto e a gente passa a ser refém do que a gente está enxergando. Não estou mais olhando para Jesus, eu me torno refém do que está aqui à minha volta. Então, meu irmão, jamais duvide de Jesus, jamais duvide da palavra de Deus.
Você pode duvidar até do seu cérebro, da sua mente, da sua memória, da sua intelectualidade, mas de Jesus não. De Jesus não. E aí, mesmo afundando, Pedro nos concede outro ensinamento. Mesmo afundando, Pedrão mandou uma lição para a gente. Versículo 30, né? Pedro, quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar. O que ele fez quando começou a afundar? Gritou: Senhor, salva-me, deu ruim. Senhor, estou afundando, Senhor. Então Pedro aqui ensina para a gente aqui mais uma lição. Ó. 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Você repara nos detalhes? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Aleluia. E olha aqui, ó, o mar ainda está agitado, a tempestade ainda está batendo feio aqui, pesado na galera. Pedro nos ensina que a gente deve sempre pedir socorro quando a gente perceber que começou a afundar. Repare no detalhe da palavra de Deus. Não diz aqui quando Pedro se afogou, fazendo glupe-glupe, ele gritou pedindo socorro. Não. Quando ele percebeu que estava afundando, ele começou a gritar. Essa é a nossa terceira aplicação. Grita por socorro toda vez que você perceber que está afundando. Grite por socorro. Assim que Pedro percebeu que as coisas não estavam mais fluindo bem como deveriam, ele gritou, ele pediu socorro, ele não enrolou, ele não deu uma de marrento, ele não fez de conta que estava tudo sob controle, ele afundando e mantendo aquela pose presbiteriana de não, está tudo bem, blá, blá, blá. Não, ele percebeu que deu ruim e ele começou a gritar. Galera, não espere tudo degringolar na sua vida para depois você pedir ajuda, não espera, não espera. Se você percebeu que tem alguma coisa no seu relacionamento com Jesus que não está legal, você tem que pedir socorro, você tem que pedir socorro. Se o seu coração não queima como ontem, você tem que pedir socorro. Se você lê a palavra, não se emociona mais, você tem que pedir socorro. Se você não está lendo mais a palavra, meu irmão, você já tinha que ter pedido socorro ontem. Grita imediatamente, né? Deu uma de pentecostal: terra, peça socorro, peça socorro. Senhor, salva-me, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Aleluia. Grite por socorro, meu irmão. O socorro é uma oração. O pedido de socorro é um pedido de oração. Então, grite por socorro todas as quintas-feiras aqui na igreja. A gente está reunido aqui na nosso encontro de oração às 20 horas. Tem um encontro de oração da Fatinha, na live da Fatinha às 18 horas. Meu irmão, peça socorro. Tem as células, tem o grupo do discipulado, mesmo com o esquema da tecnologia aí no digital, mas peça socorro. Não deixe a sua vida afundar. Em nome de Jesus, peça socorro. Tem o seu quarto secreto, dobre o seu joelho aí na sua casa, mas faça como Pedrão, peça socorro. Percebeu que tem alguma coisa estranha, que não está mais como era antes, percebeu que você não está vendo Jesus com clareza na sua frente, peça socorro, peça socorro. É possível que Pedro tenha se recordado aqui desse incidente, tenha lembrado desse incidente, quando ele escreveu a primeira epístola dele, no capítulo 3, ele cita algo que pode ser que ele estivesse fazendo referência a essa experiência dele com Jesus. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Jesus está atento à nossa oração, meu irmão. Jesus está atento. O grito de socorro é uma oração e Jesus está sempre atento à nossa oração. Com certeza foi uma experiência difícil para Pedro, com certeza, mas o ajudou a conhecer melhor a si mesmo e conhecer melhor Jesus. A última aplicação que a gente aprende aqui, agora com os outros discípulos. Olha só, a palavra de Deus é tão maravilhosa, a gente aprende até com os discípulos medrosos que ficaram dentro do barco apavorados lá, ó, mesmo acovardados, mesmo congelados lá, mesmo achando que Jesus era um fantasma, né? A gente aprende com esses homens. Quarta aplicação: independentemente da tempestade, adore a Jesus, em tudo dê graças. Independentemente das circunstâncias, das pandemias da vida, dos maremotos da vida, adore a Jesus. Somos adoradores, Ele nos criou para o adorarmos. Então adore Jesus. Versículo 32. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, adore sempre a Jesus, porque Ele é soberano mesmo, Ele é o nosso Deus mesmo, verdadeiramente só Jesus é o Senhor. Depois de tudo que eles assistiram, multiplicação, milagre dos pães, dos peixes, toda aquela cena ali, aquela tempestade, Jesus entrando no barco, sem dar ordem nenhuma, o vento e o mar se acalmaram, eles adoraram Jesus, reconhecendo que Jesus de verdade é o Todo-Poderoso, é o Senhor da história. Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia! Galera, como os discípulos, nós somos chamados a viver inseridos nesse mundo tão instável, inseridos no mar da vida, que de uma hora para outra vira uma tempestade, mas Jesus nos concedeu princípios imutáveis que estão na palavra dele. O mundo pode passar, o mundo pode se agitar, mas a palavra dele permanece para sempre. O mundo está em constante mudança, mas o Senhor não sofre variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada nesse planeta. Sem Jesus a gente não consegue atravessar o mar da vida. Na primeira tempestade o nosso barco afunda, mas com Jesus a gente consegue até andar por sobre as águas. Aleluia, aleluia. Porque Ele é o nosso Deus. Foi Ele quem nos mandou atravessar, foi Ele quem mandou a gente ir para onde a gente está. E é Ele que intercede por nós, Ele que nos dá o socorro, Ele que responde e ouve a nossa oração. O seu amor é imutável. As coisas aqui à nossa volta, às vezes até os nossos sentimentos mudam, mas Jesus, o amor de Jesus por nós é imutável. Sua palavra permanece para sempre. Amém? Por isso, traga sempre à sua memória que Jesus enfrentou e venceu a pior de todas as tempestades. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, Jesus venceu o estrago que o pecado fez na nossa história, Jesus venceu a pior de todas as pandemias, para que hoje eu e você tenhamos uma fé inabalável na pessoa dele, no amor dele e no poder dele. Amém? Lembre disso, para a glória de Deus. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Seu amor imutável, Senhor. Obrigado pela Sua graça que nos ensina, que nos traz para perto, Senhor, que nos fortalece. Por favor, Senhor, fortalece a nossa fé, Senhor. Amadurece a nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor. Que a gente aprenda aqui com Tua palavra, com esse texto sagrado, a nos posicionarmos, Senhor, no mar da vida, diante da tempestade ou da calmaria, que sejamos discípulos ousados, obedientes, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. A nossa oração, o nosso desejo é viver um testemunho que glorifica o Senhor, que deixe claro para as pessoas à nossa volta que nós não somos reféns das circunstâncias, que nós não somos reféns do medo. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos rege, a gente está debaixo do Seu controle, do Seu cuidado e do Seu amor imutável, Pai. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, pela bênção que é a gente poder compartilhar a palavra através das mídias sociais, através dessas ferramentas tecnológicas. Senhor, muito obrigado, porque mesmo quando o Senhor nos chamar, essa pregação, essa palavra, essa mensagem continuará abençoando outras pessoas, Pai. Muito obrigado. A gente adora o Seu nome. Verdadeiramente, o Senhor é o nosso Deus. A gente glorifica o Teu nome, nosso coração se enche de alegria e é em nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Amém.